Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. A temperatura é medida no Brasil em graus Celsius. Mas em alguns países, principalmente os de língua inglesa, a temperatura é medida em outra unidade, chamada de graus Fahrenheit. Para converter medidas de uma escala para outra, pode-se utilizar a fórmula C igual a 5 vezes F menos 32 sobre 9, onde C é a temperatura medida em graus Celsius e F é a temperatura medida em graus Fahrenheit. Um certo dia, o jornal noticiou que a temperatura em Miami era de 62 graus Fahrenheit. Qual a temperatura equivalente em graus Celsius? Então, eu vou pegar a fórmula C, que é igual a 5 vezes Fahrenheit menos 32, tudo isso sobre 9. E vou colocar no lugar do F o 62. Então, vai ficar C é igual a 5 vezes 62 menos 32 sobre 9. E vai ficar o quê? Celsius vai ser 5 vezes 62 menos 32, 30 sobre 9. Tá? Isso aqui vai ficar 150 sobre 9. E aí eu tenho que dividir. Então, Celsius vai ser o quê? 15 por 9 dá 1, sobra 6. 60 por 9 dá 6. 6 e 9, 54. Então, vai dar 1 e 6. Opa, acho que falhou alguma coisa. 1. Isso, sobra 1, dá 1, sobra 6. 60 por 9, 6, 54. Sobra 6. Então, isso aqui é 16 inteiros e 6 nonos. Certo? 6 nonos é o quê? Por 3 dá 2, por 3 dá 3. Então, isso daqui equivale a 16 graus e 2 terços do grau, que é a mesma coisa que 16,67 graus Celsius. Tá? 2 terços. A temperatura em Fahrenheit equivalente à temperatura de 38 graus Celsius. Veja, agora ele quer o F e não o C. Então eu vou fazer o contrário, eu vou isolar o F. Então eu vou pegar esse 9 que está aqui dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 9 Celsius, vai ser igual a 5 vezes Fahrenheit menos 32. Aí esse 5 que está aqui multiplicando, passo para o outro lado dividindo, vai ficar 9 Celsius sobre 5, é igual a Fahrenheit menos 32. E agora, eu jogo menos 32 para o outro lado, vai ficar 9 Celsius sobre 5, mais 32 é igual a Fahrenheit. Então, agora o que eu fiz? Eu peguei a regra e isolei a outra letra. Tá? Aqui estava como se a temperatura em Celsius dependesse da temperatura em Fahrenheit. Quando eu inverti isso aqui, agora a temperatura em Fahrenheit depende da temperatura em Celsius. E aqui no lugar do C eu vou colocar o 38. Então vai ficar 9 vezes 38 sobre 5, mais 32. Isso vai ser a temperatura em Fahrenheit. Então vai ficar o quê? Fahrenheit igual. Bom, 38 vezes 9 dá 72, vai 7. 27 mais 7, 34 sobre 5, mais 32. Então, Fahrenheit vai ser o quê? 34 sobre 5 dá 6, sobra 4, 40 por 5 dá 8, sobra 2. 2 quintos, mais 32. Então, isso aqui dá 68 mais 32 dá 100. Tá? 60 com 30, 90, 100. 100 mais 2 quintos é 0,4. Então, é 100,4 graus Fahrenheit. Ok? E a letra C? Qual o equivalente a 0 graus Celsius em graus Fahrenheit? Agora, o que eu vou fazer? Vou usar essa mesma fórmula aqui. No lugar do Celsius, eu vou colocar 0. E vai ficar que Fahrenheit é igual a 9 vezes 0 sobre 5, mais 32. 9 vezes 0, 0. 0 dividido por 5, 0. 0 mais 32, 32 graus Fahrenheit. Ok? Então, veja, isso aqui foi um pouquinho de matemática básica. Se você tiver dúvidas sobre como eu resolvi,
Veja que agora eu utilizei aqui o número misto, que me facilita muito o entendimento. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários e eu te ajudo a entender melhor, ok? É isso aí, inscreva-se, curta os vídeos e compartilhe. Até a próxima!